Boa noite, gente. Bom dia de noite, como eu gosto. Então, bem-vindos para mais uma aula. Que bom, senhor Vini. Bem-vindo aí. Então, hoje a gente faz um exercício de fixação dentro da regressão linear. Para quem já fez a planilha, então eu vou pedir para responder em terceiro lugar, né? E depois, eu dei uma última revisada no plano de ensino e eu pulei lá a questão da probabilidade. Então, hoje temos uma matéria nova que é probabilidade, mas não é uma matéria difícil, ela é muito rápida de ser compreendida, mas qualquer coisa vocês me falam. E depois tem uma outra possibilidade ainda, talvez a nossa prova seja adiada uma semana, mas por enquanto ainda é o dia 2, a gente fica com esse cronograma. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando. Então, a parte 13 de estatística. Boa noite, Rayana. Então, regressão linear, a gente faz a fixação e probabilidade. A gente apresenta aí o que é probabilidade para vocês. Vocês já devem ter visto, não é difícil de trabalhar. Vamos lá. Então, a tabela, eu estou apresentando ela de novo, ela não é diferente do que a gente já fez. O que eu vou estar apresentando para vocês hoje é esse daqui é o exemplo, aquele primeiro exemplo, matemática e estatística. Hoje, o Arnaud Crespo, ele apresenta aí dados de demanda e venda, né, correlação. E é em cima disso que a gente vai estar fazendo o exercício. Mas a gente começou por aqui fazendo a correlação, e em cima disso também a gente fez a regressão. Na semana passada a gente fez um exercício, e essa semana daqui a gente faz outro. Então, a planilha ela está sendo apresentada de forma na horizontal para facilitar o aproveitamento de espaço. Eu acredito que ela na horizontal, a gente, né, aproveita melhor o espaço. Mas tanto faz fazer ela de pé ou deitada, a gente consegue trabalhar ela bem. Virando a página aqui, antes da planilha, né, a gente precisa lembrar que o objetivo é a gente ajustar para uma equação de uma função de primeiro grau, dentro da metodologia do Pearson, para que a gente possa estar descobrindo aí, pelo menos, uma lei de formação, para que a gente possa estar direcionando ações que a gente possa estar realizando ao longo de um projeto, ao longo de um ano, ao longo de um trabalho. Então, existem uma nuvem de pontos, normalmente, e a gente, observando essa nuvem de pontos, nesse gráfico de dispersão, a gente pode imaginar que existe aí uma linha que é lá onde todos esses pontos possam estar regredindo e nos dar essa ideia de reta. Aí, na prática, ela passa a ser norteadora, mas na prática a gente vai ver que esses pontos eles vão estar acima ou abaixo dessa linha norteadora que a gente descobrir. O trabalho aqui é descobrir a função que traça essa reta para nós. A fórmula é a mesma, né? Não muda nada. A fórmula da regressão, ela pede que a gente calcule o coeficiente de A e o coeficiente de B. Então, N é a quantidade de coletas, somatória de XI vezes FI, menos a somatória de XI, que multiplica a somatória de YI. Dividido tudo isso por somatória de N, que multiplica a somatória de XI ao quadrado, menos a somatória de XI ao quadrado. E o Bzinho é a média aritmética dos dados de Y, menos
a média aritmética dos dados de x vezes o coeficiente A encontrado na fórmula anterior. Então, os significados dos coeficientes, para a gente recordar, o N é quantidade, né? É o número de observações. No nosso caso hoje serão 8. A média, esse símbolo é o de média aritmética, né, dos valores de xi. E o y, com travessão em cima, também é média aritmética dos valores de yi. Então, xi, os primeiros dados observados, yi, os segundos, que a gente desconfia que sejam dados coletados e correlacionados. Então, a resolução. A gente vê a tabela aqui. Então, os dados coletados de xi é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e de y é 30, 25, 22, 18, 15, 11 e 10. Aí a gente precisa preencher essa tabela. Primeira coisa que a gente faz é a somatória de xi. Vamos lá, gente. Mão na massa. Qual é essa soma? Os valores dessa linha totalizam qual o valor? Boa noite, Alessandra. Bem-vinda. A tabela do exercício de fixação de hoje é essa daqui. E eu estou pedindo para que a somatória dessa linha xi, ela seja feita por vocês. Quanto é que dá essa soma, gente? Para que a gente realize a regressão linear, a gente precisa desses dados aí, preencher essa tabela, desses dados. Xi e yi são dados coletados. Tchan, 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 tchan. Dois mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14. Quanto é que dá? Não é na linha, Júlia. Não, quer dizer, não é na coluna, é na linha. Vamos esperar mais uma resposta. Então, esses valores de xi, eles estão sendo apresentados na linha. Então, 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14. Não na coluna, né? Se a gente somar na coluna, a tua resposta está correta, Júlia. Eu virei a tabela, né? Daquilo que a gente está fazendo. Em nome do espaço. A gente, por aqui, eu acho que a gente usa menos espaço. Vamos esperar, Adriana, uma resposta e você responde na sequência. A Caroline colocou 46. Pode responder, Adriana. Bateu ou é outro valor? 5,6. Quem desempata? É 4,6 ou 5,6?
2 mais 4, 6, mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 12, 42, 42 mais 14, 5, meia. Bateu, é 56 sim, gente. Vamos ver aqui. Eu não conciliei essa tabela, então a gente vai aqui, durante a aula, descobrir se os valores que eu fiz assim, rapidinho, eles foram corretos. Então, o valor é 5,5, bateu. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa, somar os valores que foram coletados da variável YI. Se não me engano, se não me falha a memória, uma linha é venda e outra linha é demanda. Então, a gente soma 30 mais 25, mais 22, mais 18, mais 15, mais 11, mais 10. Sobre a revisão, talvez a gente não comece hoje, mas só um de vocês aí respondeu a pesquisa sobre revisão. E a pessoa que respondeu sugeriu desvio médio padrão, variância, errado, desvio médio, variância e desvio padrão. Quem está somando? 30 mais 25, na linha, né? 30 mais 25, mais 22, mais 18, mais 15, mais 11, mais 10. Quanto é que dá? Um, 3, 1, 1, 3, 1. Bem-vindo, Nilson. Boa noite. A Adriana confirmou 131, vamos ver. Tchan, 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 tchan. 131, bateu. Ok. Então, as duas somatórias de xi e yi já estão prontas. Agora, nesse próximo slide, a gente está multiplicando, né? Agora é uma multiplicação. Agora são contas na coluna. Então, é o valor de x vezes o valor de yi. Então, 2 vezes 30. Depois 4 vezes 50, 4 vezes 25. Quanto que dá 2 vezes 30? Isso é bem rápido, bem cálculo mental. Acho que dá para vocês fazerem. 32 vezes dá qual valor? 60. Legal, ó. O Nilson já chegou respondendo. Eu vou virar essa página. Então, vamos aguardar mais uma resposta. Se fosse tempo, 30 minutos mais 30 minutos daria... Olha, a Caroline já fez todos. 60, duas respostas, vamos lá. Correto, dá 60. Quem confirma o 100? 25 quatro vezes? Tá certo, né? 100. O próximo número, 22, 6 vezes. A Caroline respondeu 132. Correto, Júlia, 100. E a próxima coluna, 6 vezes 22. 132, 144, bateu com o da Caroline. 150, 10 vezes 15, certo? 12 vezes 11. 132. 14 vezes 10, tá faltando um zero aí. O 56 vezes 131 a gente não multiplica agora, multiplica só na fórmula. Então, eu vou virar a página. Então, está correto, é 132 o terceiro.
e aqui os outros valores já de uma vez, 144, 150, 132, 140. Perfeito. Aí na última coluna, não é a multiplicação de 56 vezes 131, mas a somatória dos valores de xi vezes yi. Então, é 60 mais 100, mais 132, mais 144, mais 150, mais 132, mais 140. Quanto é que dá aí, gente? A gente está somando a linha agora. (858). Uma primeira resposta. Tá correto? Júlia 858, eu vou virar a página aqui, tchan, 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 bateu. 158. Não, 858. 858, bateu. Legal, Adriana. Agora, gente, ó, xi ao quadrado. Quanto que vale xi? Xi vale 2. Ele ao quadrado é 2 vezes 2. Então, onde tem aquela interrogação, a gente precisa colocar o resultado de 2 vezes 2, que é fácil. Vou virar a página. Dá 4. Depois, na próxima coluna, xi vale 4. Qual que é o resultado de 4 vezes 4? Também é fácil. (16). Vou virar a página. 16. E agora fazendo o restante, 6 vezes 6, 8 vezes 8, 10 vezes 10, 12 vezes 12 e 14 vezes 14. Para no 14. (4, 16, 36, 64, 100, 144, 196). Acho que está certo. Vou virar a página aqui. Bateu, não é? 4, 16, 36, 64, 100, 144, 96. Bateu com o do Nilson Paterno também. Legal. Agora, na linha, naquela coluna ali, a gente faz a somatória dessa linha. Quanto esses resultados, a soma deles dá quanto? 4 mais 16, mais 36, mais 64. Nilson, Caroline, 560. Nilson respondeu 560. Acho que está certo. Vamos lá. 560. Bateu. Gente, ó, agora é só começar a substituir na fórmula, né? Até aqui, então eu não errei na digitação. O que vocês fizeram aqui está batendo com o que eu fiz. Como eu falei para vocês, eu não conciliei. Então, ó, fiquem com esses dados anotados, não é? Então, contando as colunas, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Essas colunas de 2 a 14 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E esse é o valor de N, né? Aquela quantidade de dados observados em XI são 7. Quantidade de dados observados em YI são 7. Ok? Aí a gente vira a página para substituir na fórmula. Desculpem aí o desfoque. Então, a gente vai calcular aqui o quê? O valor do coeficiente A. Esse A é igual. N, a gente contou. A quantidade de dados observados são 7. A somatória de xi vezes yi deu 858. Então, é 7 vezes 858. Menos a somatória de xi, que é 56, que multiplica a somatória de yi, que é 131. Depois, lá embaixo, n é 7, somatória de x ao quadrado vale 560,
Depois, menos a somatória de xi, que é 5,6, somatória de xi elevado ao quadrado. Aí, anotaram todos os valores para substituir na fórmula? Eu não anotei aqui, eu não conciliei isso. Vocês precisam anotar esses valores, não é? E digam para mim aí, o 5,6, não, errado, o 858 vezes 7 dá quanto? Caroline, posso repetir sim. Ó, a gente está vendo a fórmula, né? A gente está descobrindo, estamos atrás de uma equação onde a gente regride aquela nuvem de pontos, que está relacionado com o que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, que é a função de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela tem aquele formato genérico de f de x igual a x mais b. A, x mais b. Aquela nuvem de pontos, a gente pode imaginar uma linha, e nessa linha existe uma reta. Essa reta, ela tem uma equação. Toda reta, ela tem uma equação e corresponde a uma reta, uma equação linear. A gente regrediu aquela nuvem de pontos para essa reta. Como que a gente regride? Por esse estudo de Pearson aí, onde ele trabalha a correlação e agora estamos trabalhando a regressão. Na fórmula, esse Azinho, ele é o valor de N, não é? A quantidade de dados observados. Aqui a gente tem o XI, quais foram os dados observados de XI? O 2, o 4, 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Quantas colunas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, N vale 7. Depois, a somatória de XI vezes YI, que é a terceira linha, XI vezes YI, a soma deles dá 858. Então, na fórmula, a gente vai ter lá o quê? 7 vezes 858, menos a somatória de XI. Voltando lá, na primeira linha, a somatória de XI é 5,6. Na fórmula, vezes somatória de YI. Qual que é a somatória de YI? É a segunda linha. A somatória de YI dá 131. Então, a parte de cima da nossa fração, ela está construída. Agora vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo a gente tem o N de novo, dados observados são 7. Depois a gente faz aqui a somatória de xi ao quadrado. Somatória de xi ao quadrado é a quarta linha, o 560. Então, lá embaixo, a gente vai ter N 7 vezes 560, menos, dentro do parênteses, eu tenho a somatória de xi. Quanto que é a somatória de xi? É a primeira linha, dá 56. Esse 56, pela fórmula, ele está elevado ao quadrado. Então, a gente, para preencher o Azinho, a gente olhou todos esses dados na tabela. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é N vezes 858? Quer dizer, 7 vezes 858, não é? Menos 56, que multiplica 131. Essa daqui é a parte de cima da nossa fração, que determina o Azinho. Então, 7 vezes 858, que multiplica 56 vezes 131. Acho que eu substituí corretamente. Quanto que dá essa... não, eu errei aqui, é menos, né? 7 vezes 858, menos 56 vezes 131. Digitando de novo, 7 vezes 858, menos o quê? 56 vezes 131. Quanto que dá essa conta, gente?
Ah, estava certo? Então, é o meu, esse professor ceguinho aqui que achou que tinha digitado ponto, mas era menos, tá certo. Obrigado, Adriana. Preciso trocar de óculos. Tudo bem, Caroline? Eu repeti, não sei se, espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, a gente repete de novo. Então, aquela parte de cima da fórmula são esses dados aí, são esses valores. Caroline, 1330. Bateu aí, gente? Alguém confirma esse valor? Júlia. Acho que a Júlia esqueceu o sinal. Isso, ó. Quando a gente tem 6.006 menos 7.336, a resposta fica com o sinal do número maior. Isso, menos 1.330, bateu. Então, essa é a parte de cima, tudo bem? Agora, o denominador, a parte de baixo. O N é 7, que multiplica o quê? O x ao quadrado, que é o 560. Vamos lá, 560. Menos o quê? O 56 elevado ao quadrado. 3.920 menos 3.136. 784. Quem confirma esse valor, por favor? Duas respostas. Então, a parte de baixo, a gente tem 784. Ficou, então, assim, ó, menos 1.330 dividido por 784. Quanto que dá isso? E eu errei a digitação aqui. De novo, é menos 130 dividido por 784. 1,69. 1,69. Então, o azinho é 1,69. Tudo bem, gente? Agora, vou virar a página. A gente vai calcular o B. Desculpem aí o desfoque, mas primeiro, então, a gente calcula a média de Y. Quanto que dá a média de Y, gente? Voltando lá na tabela. Ó, Y dá 131. 131 para 7 dados observados. Qual é essa média, gente? Somatória de todos os valores de Y, média, né? Dividido pela quantidade de dados observados. Então, vai ser 131 dividido por 7. Caroline achou 1871. O Nilson também. Então, a gente anotem esse valor, né? Que a média de Y é 1871. Agora, vamos calcular a média de X. A somatória dele vale 56. 56 dividido por 7 deu 8. Resposta da Júlia. Nilson confirmou. Então, a gente tem, na parte de baixo da fórmula, não, errado, para calcular o B, né? Então, a média de
de Y é 18,71. É isso? 18,71. Menos o Azinho, que dava quanto? 1,69, que multiplica a média de X, que é 8. Quanto que dá essa conta, gente? Cinco e 19? Bateu aí, gente? Duas respostas, deve estar certo, né? Como que a gente faz essa conta? 169 vezes 8 dá um número. Quanto que dá 169 vezes 8? Só para confirmar. 169 vezes 8. Deu quanto? 13,52. Então, é 18,71 menos 13,52. Então, vocês confirmam que isso vai dar 5,19. Ok? Aí, substituindo na fórmula, né, a gente tem o quê? Que essa regressão ela é igual o quê? O A, que é 169, vezes X, isso substituindo, né? Depois, mais esse valor de B que a gente achou, mais 5,19. Então, essa regressão, ela tem essa fórmula, 169x mais 5,19. A gente descobriu a fórmula que para esses dados pesquisados, né, podem regredir linearmente para essa equação. Ou 169.x mais 5,19. Eu falei uma coisa e escrevi outra. 169x mais 5,19. Então, para esses dados coletados aí de venda e demanda, ela tem essa formulação aí. Então, a gente fez esse exercício para fixar o conceito de regressão linear. Então, esse tipo de conta eu também não vou cobrar na prova, já tinha falado isso para vocês. Agora, eu posso virar a página da regressão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que não é difícil de fazer, né? Uma vez que a gente preenche aquela tabela, tendo a fórmula na mão, todo mundo profissionalmente vai ter a fórmula na mão, aí construiu a tabela numa planilha, é só substituir os valores, né? Uma vez que isso já está numa planilha, qualquer levantamento de dados aí para 7 dados pesquisados, sempre vai funcionar. Depois é só ir acrescentando colunas, se forem 8 dados, 10 dados, 1.000 dados, 1.299 pessoas pesquisadas, por exemplo. A básica do conceito é essa. Então, eu vou virar a página para a gente falar de probabilidade. Eu estava esquecendo. Então, mas agora sim, trabalhando probabilidade, a gente fecha o programa desse curso. E na semana que vem a gente pode trabalhar a questão
da revisão, né? Como eu falei para vocês, eu acho que é fácil, mas aí vocês vão me dizer. E como... Fala, Adriana. Voltando, tá bom, pode falar. Eu errei em alguma coisa? Esse 169 é negativo? Ah, então eu esqueci do sinal. Ok. Bem observado, gente. Ó, se 169 é negativo, 8 vezes 169 vai dar um número negativo. Com menos da fórmula, fica mais, fica um número positivo. Aí, aquela conta não é 18 menos 13, é 18 mais 13. Perfeito. Eu esqueci, então, que o 169 ele é negativo. Ah, é verdade. Inclusive, essa regressão é uma regressão, eu esqueci até de falar isso, ela é uma regressão linear negativa, né? A gente, olhando os valores de y, eles vão diminuindo, eles não vão aumentando. Então, por isso que o 169 é negativo. Tá claro essa confusão que eu fiz aí, gente, na correção? Então, ó, quando a gente faz a conta do 169, o 69 não é positivo, ele é negativo. Tudo bem? Se ele é negativo, 8 vezes 169 vai dar aqueles 13 e pouco negativo também. Como tem o menos da fórmula, aí esse 13 com menos 13 com o valor da fórmula fica mais 13. Mais 13 com mais 18 vai dar 32,29. Muito bem observado, Adriana. É isso mesmo. Perdão aí pelo erro, gente. Eu esqueci do menos do 69. E depois do quinto ano do fundamental, a gente não pode esquecer do sinal. Só se o exercício pede para esquecer. No caso do desvio médio, por exemplo. Eu não estou vendo mais os resultados, mas é 23 ou 29? Acho que na planilha é 29 e fora da planilha é 23. Uns dados arredondados, né? A planilha eletrônica, que é o caso da Adriana, ela está trabalhando com todas as casas decimais, não é? E para quem está trabalhando com os dados na calculadora, vai dar esse desvio aí. Ok. Então, a gente já tinha observado isso, que na planilha que trabalha sempre com todas as casas, no padrão, vai dar esse valor 32,29. Na calculadora, vai dar esse 32,23. Porque toda vez a gente só vai estar copiando duas casas decimais. Ficou claro aí? Espero que não tenha confundido vocês. A gente não pode esquecer do sinal. Só se o exercício pede para esquecer. Quando fala de desvio, desvio é sem sinal. Acho que vendo o noticiário aí sobre pesquisas eleitorais, eles sempre falavam assim do desvio, né? Considerando o desvio de 3 pontos, o resultado da pesquisa que é 18, ele pode ser de 21 a 15, ou de 15 a 21. Né? Se o desvio é 3, né? O resultado da pesquisa que deu na média 18, ele pode ser mais 3 ou menos 3. 18 mais 3, 21. Menos 3, 18, fica 15. Então, a resposta do candidato A, ele pode ter um resultado eleitoral de 15 a 21 pontos. Na média lá, 18. Por causa do desvio, né? Aí no desvio, a gente não fala do sinal. Mas aqui, a gente não pode esquecer do sinal. Se a gente esquece do sinal, a gente até vai interpretar a inclinação da reta errada, né? O Azinho negativo, ele fala para nós que
a inclinação da reta é negativa. Ou que a correlação, ela pode ser fraca ou forte, positiva. Fraca ou forte, negativa. Clareou aí, gente? Deu para... Adriana observou direitinho. Então, a página já está virada e eu vou prosseguir com probabilidade. Pode ser? Então, vamos lá. Probabilidade é a forma de quantificar possibilidades. É uma das definições. Em geral, podemos dizer também que é uma relação parte-todo. A gente observa qual é o todo e qual é a parte, e diz qual é essa relação entre a parte e o todo. Vamos traduzir isso em números com exemplos clássicos aí. Ó, os exemplos clássicos em relação à probabilidade é a questão de lançamento de uma moeda, lançamento de um dado, probabilidade de dar determinado naipe ou determinada figura ou determinada carta no baralho, né, sem os coringas. Aí, nesses exemplos clássicos, eu tenho esperança que fique claro para vocês o que é o cálculo de probabilidade. Então, a gente vai exercitar isso. Olha lá. Uma coisa que é básica é o princípio fundamental de contagem. Isso a gente vem vendo desde o ensino fundamental, e resumindo, o princípio fundamental de contagem é que possibilidades se multiplicam. Né? Por exemplo, moeda, possibilidades de resultado, 2. O dado, possibilidades de resultado, 6. Cartas no baralho. Se tem 52 cartas, o universo é 52. Se vocês lerem lá uma questão de concurso, uma questão de vestibular, e fala de bolas coloridas dentro de um pote, a quantidade de bolas coloridas dentro de um pote é o total dessas bolas, né? Vamos supor, bolas pretas e vermelhas, né? A quantidade de tantas pretas e tantas vermelhas. Pega o valor da quantidade de pretas e soma com a quantidade de vermelhas. Então, o total das possibilidades de bolas dentro daquele pote é a soma das duas, por exemplo. Vamos ficar aí na moeda, no dado e no baralho, como exemplo. Aí eu quero saber, uma moeda, a gente sabe que no jogo do lançamento de uma moeda, uma partida de futebol, eles só vão aceitar 2 resultados, não é? Ou cara ou coroa. Agora, se o juiz ele pegasse 2 moedas do bolso dele, jogasse para o alto e deixasse cair, não é? Quantas são as possibilidades de resultado no lançamento de 2 moedas? Respondam para mim. Se possibilidades se multiplicam. Duas moedas, Adriana. Quais são as combinações de resultados possíveis? Pode dar 2 caras, 2 coroas, a primeira cara, a primeira coroa, ou a primeira coroa e a segunda cara. Aí a resposta certa é 4. 4. Então, aí a gente pensa assim, uma moeda tem 2 possibilidades de resultado. 2 moedas, ela tem 2 possibilidades de resultados na primeira moeda e 2 possibilidades de resultados na segunda moeda. Então, se possibilidades se multiplicam, é 2 vezes 2. Aí, no item C, que eu pergunto de 3 moedas, não é? Se o juiz ele tira do bolso 3 moedas, joga para o alto e cai no chão,
Aí, as combinações possíveis dessa ação do lançamento de 3 moedas passam a ser quantas possibilidades de resultado? Se possibilidades se multiplicam. Duas da primeira moeda, duas possibilidades de resultado da segunda moeda e duas possibilidades de resultado da terceira moeda. Quantas possibilidades nessa combinação aí desse lançamento das 3 moedas? Isso, Adriano, que dá... Sim, agora dá 8, é isso mesmo. Um dado sozinho, no item D, ele tem 6 faces, um dado normal, né? Existem dados aí de jogos com mais faces. Vamos falar de um dado formato de cubo, ele tem lá 6 faces. Agora, se a gente lança 2 dados, ao combinarmos, né? Vamos fazer de conta que a gente está fazendo um passeio lá em Las Vegas e a gente vai para a mesa de dados. Quando eles lançam os dados lá, o jogador, ele vai lançar 2 dados. Quantas são as possibilidades de resultado no lançamento de 2 dados? É só para pensar que vocês estão lançando os dados, não que vocês estão ganhando lá na mesa de dados, ou que vocês estão perdendo, ou que vocês estão deslumbrados com o passeio. Primeiro dado 6, segundo dado 6, possibilidades se multiplicam, total. O Nilson somou. Seis possibilidades do primeiro dado, 6 possibilidades do segundo dado. Isso, 36. Perfeito. Gente, quando a gente calcula todas as possibilidades, essa é a parte mais difícil no cálculo de probabilidade, é saber do universo. Que universo que a gente está trabalhando, não é? No lançamento de 3 moedas, todos os resultados, não é uma relação parte-todo. Qual que é o todo? 3 moedas, 8. 2 dados, quanto que são todos? É 36. Se o nosso alfabeto tem 26 letras, e no Brasil tem 26 letras, se a gente faz um código de 2 letras, quantas são as possibilidades de códigos aí? 26 letras na primeira posição, 26 letras na segunda posição. Então, 2 letras combinadas, elas vão dar que universo de resultados? Dando um outro exemplo aí, um exemplo de código. É o 26 vezes 26, que dá 676, legal. Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente calcula as possibilidades, a gente está calculando o todo. Agora, a gente vai analisar a parte. Se probabilidade é uma relação parte-todo, então a gente vai analisar a parte. Qual é o pedaço que a gente vai analisar nesse universo? Então, por exemplo, qual a probabilidade agora? Item A. Eu lancei 3 moedas. Qual é a probabilidade de, em 8 possibilidades de resultado, que é o nosso universo que a gente viu aí antes, 2 vezes 2 vezes 2, então só pode
tem uma combinação só que dá cara, cara, cara. É uma possibilidade. E qual é a probabilidade de dar cara, cara, cara? É 1 em 8. Então, a probabilidade de dar cara, cara, cara é 1/8. Quando a gente responde cálculos probabilísticos, a gente pode responder de 3 formas. Não é? Nesse formato, 4 formas, vai? No formato de fração, 1/8. Na frase, 1/8. Ou no número índice. Quanto que dá o resultado da fração 1 dividido por 8? Escrevam aí para mim no chat. Zero vírgula 125. O 0,125 é o número índice. Alguém confirma esse número? 1/8? Ok, legal, obrigado. Então, esse é o número índice que a gente já tinha conversado, da relação parte todo. E a quarta forma de mostrar aí o resultado de uma probabilidade é transformar isso em número percentual. Quando a gente divide a parte pelo todo e multiplica por 100, a gente, em 0,125, a gente vai ter 12,5%. Então, respostas. Qual é a probabilidade de dar 3 caras? Podem ser 4 respostas. Então, a primeira, a fração 1/8, a frase 1/8, o número índice 0,125 ou o número percentual 12,5%. Perfeito, Adriana. Então, no lançamento de 3 moedas, qual é a probabilidade de obtermos 3 caras? Pode ser uma dessas 4 respostas aí. As 4 respostas estão corretas. Agora vamos voltar lá para Las Vegas. Né? A pessoa que joga o dado contra a banca. Né? Quem ganha é aquele que, na soma dos dados, dá 7. Se eu sou o jogador dos dados e a soma dos dados dá 7, o que acontece? Eu ganho. E qual é a chance do jogador dos dados ganhar? Ou qual a probabilidade da pessoa tirar 7 no lançamento de 2 dados? Aí a gente já sabe que o universo é 36. 2 dados combinam 36 resultados. Agora, quais são as combinações possíveis das faces do dado lançado dar 7? A gente sabe que se um dado tem a face 1 e o outro dado tem a face 6, opa. Então, um dado pode ter a face 1 e o outro dado pode ter a face 6. Nesse caso, gente, eu que joguei os dados, eu ganho. Ou quem joga os dados ganha. Agora, que outros resultados a gente tem aí que pode a soma dar 7? Se dá 2 mais 5, não é isso? E depois? Três mais 4. A gente pode pensar na parte posicional aí, nesse caso, não é? Então, primeiro dado 6, segundo dado... Não, primeiro dado 1, segundo dado 6. Primeiro dado 2, segundo dado 5. São 2 possibilidades. Depois, o primeiro dado pode dar 3 e o segundo dado 4.
Então, são 3 possibilidades de resultado, que a soma dá 7. Mas agora, se a gente começar a inverter, o primeiro dado dá 4. Se o primeiro dado dá 4, o segundo precisa dar 3. Então, essa é uma quarta possibilidade. E depois, 5 e 2, uma quinta possibilidade. E 6 e 1, uma sexta possibilidade. Então, 6 em 36. Tá claro isso? Que é 6 em 36? Agora eu vou fazer a pergunta, né? Qual é a probabilidade de dar certo no lançamento de 2 dados? Se a gente usar as 4 respostas possíveis, quais são as 4 respostas possíveis para essa pergunta? Tem uma fração, uma frase, um número índice e uma porcentagem. Então, quais são as 4 respostas possíveis, gente? Tá, 1667, 636, 6 em 36 e número índice 0167. Matematicamente, está quase certo. Tem um problema aí, gente. O problema está no 636. Isso. Se dá para simplificar, matematicamente precisa simplificar. Então, vocês sabem que 636 está correto. Se vocês estiverem num concurso e vocês procurarem lá 636, e está tudo em formato de fração, e vocês têm certeza que 636 está certo, mas não tem nenhuma fração, alternativa A, B, C, D e E, não tem esse 636. Qual é a resposta que vai estar lá? Simplificando dá quanto? Qual é o divisor comum de 6 e 36? Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar de novo, Adriana. Porque 2 dozeavos também tem divisor comum. O que vocês precisam lembrar? Que quando a gente trabalha com fração e a gente apresenta fração, então a gente sempre apresenta a melhor forma de apresentar uma fração no seu formato irredutível. Então, é aquele formato que não dá para simplificar mais. Se a gente apresenta 2 dozeavos, tem mais uma simplificação, que é essa que o Nilson Paterno colocou. Então, 636, a gente pode simplificar por 2, que vai dar lá o 2 dozeavos. Mas, como ainda tem divisor comum,
o 2 dá para dividir por 2 e o 12 por 2 também, aí a resposta é 1/6. E quando a gente fala das 4 respostas possíveis, na matemática, é 1/6, 1/6, ou 16,67%, ou número índice 0,167. Isso, Adriano. O formato irredutível é a melhor forma de apresentar uma fração. Então, 6/36, reduzindo, a melhor forma de apresentar 6/36 é 1/6, na aceitação matemática. Então, no concurso, vocês leram lá o enunciado, sabem que a resposta é 6/36, mas 6/36 Isso, pode dividir. Se a gente encontra o máximo divisor comum, Nilson, a gente simplifica direto. O problema é que, às vezes, o número lá, a gente pensa numa simplificação e a gente precisa analisar se a gente simplificou corretamente, porque a gente pode imaginar um divisor comum que não é o mais adequado. Aí, sim, pode simplificar direto por 6. Gente, ó, sobre a probabilidade, é basicamente isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. A pergunta surpresa, né? Para a semana que vem. Da pergunta surpresa da semana passada, sobre a revisão, eu tive uma resposta só. Para revisar desvio médio, variância e desvio padrão. Tá? E a pergunta surpresa para hoje é que a gente conclui o conteúdo do curso. Então, eu quero saber, fazendo uma pesquisa de vocês, se tem algo que vocês mais gostaram, tem algo que vocês menos gostaram, e se vocês têm alguma sugestão que eu possa estar acrescentando para um próximo curso. Vocês já me sugeriram algumas coisas em relação a TDIs, né, que eu posso estar acrescentando algumas tecnologias aí na minha apresentação. Vocês podem repetir as sugestões, ou se vocês já vislumbraram uma outra coisa a sugerir, eu agradeço. Então, é isso. Então, a semana que vem, a gente trabalha revisão. Vocês podem também, né, na resposta da pergunta surpresa, perguntar sobre algo que vocês queiram revisar. E nisso que vocês quiserem revisar, a gente revisa, né? Na pior das hipóteses, a gente tem mais uma semana aí para revisão, e se a data for postergada mais uma semana, então vocês teriam 2 semanas aí ou nós teríamos 2 semanas para fazer a revisão. Em termos de conteúdo, é isso. E se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa também, fica à vontade. Gente, ó, eu vou encerrar a gravação. Mas vocês podem continuar perguntando.